Boa noite a todos os irmãos. Hoje vamos continuar meditando no assunto das provações, o propósito das provações. Esse tema, o título de um livro do irmão Bruce Anstey. E aqui a gente está lendo alguns tópicos que ele faz comentário, juntamente com a palavra. E vamos ler aqui hoje Um Oleiro. Um Oleiro. Jeremias, capítulo 18, versículos 3 ao 6. Diz: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui o trabalho de um oleiro é usado para ilustrar o tratamento do Senhor com seu povo. O Senhor é nosso oleiro e nós somos seu barro. Romanos, capítulo 9, 20 e 21. Ele nos está formando conforme a sua própria imagem. Como sabemos, para conseguir o barro flexível, um oleiro mistura água nele. O processo de misturar é como a pressão das provações. Vou ler essa parte aqui de novo. O processo de misturar é como a pressão das provações. Quando a pressão é aplicada em nossa vida, nos tornamos moldáveis nas mãos do Mestre. Muitas vezes, um oleiro terá que quebrar um vaso parcialmente formado porque vê uma falha nele que estragaria o resultado final. Similarmente, o Senhor usa os problemas desta vida para nos quebrar e remover determinadas características morais não desejadas em nós, e assim nos fazer um vaso útil ao Mestre. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, versão John Nelson Darby. Por meio de todas as nossas provações e tribulações, o Senhor tem o objetivo de levar cada um de nós à perfeição moral. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Aperfeiçoado. Que achei interessante, que ele diz assim: o processo de misturar é como a pressão das provações. Então, Deus nos deixa aqui nesse mundo ainda, e nós estamos andando aqui no mundo e existem muitas variadas situações ao nosso redor. E
nessas situações, Deus permite que venham aflições, que venham situações assim que a gente não toma assim, vamos dizer, como algo bom, né? Mas Deus permite que essas coisas aconteçam aqui nesse mundo, porque a gente só tem aflição aqui nesse mundo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não é no céu, é no mundo. No mundo tereis aflições. Então, esse é o momento do processo que nós estamos passando aqui. E nós estamos sendo amoldados, né? De acordo com o que Deus está fazendo em nossa vida. Então, o que Deus quiser fazer conosco vai ser sempre o melhor. Ainda que a gente não consiga entender porque aconteceu tal coisa em minha vida, porque isso, porque daquilo, tudo que Deus faz para nós é para a nossa bênção. E aqui a gente vê essa figura, né? De um oleiro fazendo um vaso, né? Um vaso de barro. E toma essa figura para nós aqui também, né? E assim somos nós, como o irmão falou aí, na mão de Deus. Mas Deus é bom, a gente deve sempre lembrar disso, que Deus é amor, a essência de Deus é amor, Ele é bom e Ele é justo, Ele é justiça. Então, tudo que vier para nós vai ser sempre o melhor. Nós é que não entendemos, porque ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer se entristecer. Mas para um cristão é necessário que ele passe por esse processo. Porque Deus sabe o que é que está fazendo com cada um de nós naquilo que é necessário. Foi necessário isso, Deus vai permitir para que a gente seja moldado. Uma coisa que eu lembro ouvindo o irmão comentando, dessa. Eu achei interessante como ele explicando essa questão da tribulação, ele explicando que era antigamente, né? Eu até contei essa história aqui. Antigamente existia um meio de limpar o grão, né? Na antiguidade. E era por meio de um instrumento chamado tribulaço, né? Que era uma espécie de chicote com alguma coisa nas pontas, que dava um peso. E a pessoa ia batendo no grão para tirar a casca com esse tribulaço até se soltar a casca do grão, né? E daí vem esse termo aí, tribulação. E o Senhor usa, né, os mais diversos meios, né? Existem inúmeros, o Senhor ele é soberano e a gente não pode limitar as formas como Deus age, né, em todas as circunstâncias de nossa vida para adquirir o seu objetivo, né? Então é o propósito sempre, lembrando que é para que a gente, para que ele extraia alguma coisa de Cristo em nós, sabe? Para que o mundo, né, possa ver algo de Cristo em nós. Então, seja mansidão, seja paciência, seja humildade, alguma coisa assim que ele puder, que ele queira, né? Que a gente que a gente às vezes não tem, né? E que ele quer extrair da gente isso, né? Que são características do Senhor, para que a gente reflita isso para o mundo, né? Em forma de um testemunho. Aí o Senhor usa dessas circunstâncias do mundo mesmo, né? Das dificuldades do mundo e tudo mais que ele tem, né, em mãos para usar, para alcançar esses objetivos. Né? Mas tudo, como o Dal falou aí, é sempre para a bênção.
Às vezes a gente, na nossa fraqueza, né, a gente não consegue compreender isso, né? A gente fala, mas para quê? O porquê disso, né? Onde é que isso vai dar? Né? Qual a finalidade disso, né? Mas o Senhor sabe, né? Porque a Bíblia diz assim que o Senhor conhece o fim desde o princípio, né? Então o fim ele conhece, a gente enxerga, nossa visão é limitada de tudo, né? Mas como a gente sempre tem falado, né? É o Senhor agindo na vida do cristão, né? Para ele refletir algo de Cristo. E não somente quando a gente pensa em questões de disciplina, ou de que pecou e precisa ser disciplinado, né? São vários e vários motivos, né, que o Senhor tem para usar alguma tribulação, alguma aflição na vida do cristão, para extrair de nós o que ele deseja. José Nilton, pode escrever aí. Bom, está dizendo aqui que ele compreendeu que o oleiro era o Senhor, enquanto que Israel e depois as nações o barro. O Eterno nunca muda o caráter e a natureza, o seu ser, mas altera as suas ações, quando o homem também muda as suas respostas. Podemos ver essa natureza e caráter de Deus em Números 23:19. Vamos ver aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Justo. Deus ele pode mudar as circunstâncias, mas ele vai atingir o fim. O propósito dele vai ser sempre atingido. Ele não vai mudar isso. E porque Deus não comete erros, né? Deus não comete erro. E se para que se arrependa aí, nem o filho do homem para que se arrependa, não é como nós, que nós ficamos arrependidos porque erramos, porque pecamos. Não é isso aí, não. O sentido aí é em relação a Deus mudar. Mudar, sim, o caminho dele, mas por causa da falha do homem. Mas o fim dele, o propósito de Deus continua, que vai ser de glorificar o filho dele. Então Deus pode mudar o seu pensamento por causa do andar do homem. Esse se arrepender é justamente isso aí. É justamente nisso. Não porque Deus fez algo de errado, mas ele vai atingir o seu fim, do propósito dele. Então ele pode. Arrependimento é mudança de atitude, de pensamento, de atitude. Né? Então é isso aí que Deus faz aí, como o irmão colocou.
Mas o propósito de Deus é imutável. Deus, ele não muda. Se é de abençoar, ele vai abençoar. Ele vai usar muitos caminhos, mas ele vai abençoar. O fim vai ser sempre alcançado. O irmão quer falar também aí? O irmão que está reunido ao nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos. A gente finaliza aqui, passa para o outro, o Elton e Isaac. Eu acho que era isso aí mesmo, não. Se Isaac não tiver nenhum pensamento, outro irmão aí, Jefferson. Então vou estar passando aqui. Qualquer coisa, irmãos, pode interromper, viu? A gente volta. Então, estávamos no 4, né? Então vamos para o 5. O 4 era: as provações são para a nossa correção. Agora vamos para o 5. As provações aproximam, mais uns dos outros. Vemos outra razão para as provações: trazer os irmãos mais perto uns dos outros. Irmãos em uma assembleia local podem estar ocupados em seus próprios caminhos e buscando suas próprias coisas. O resultado, frequentemente, é a separação em um sentido prático, mesmo que possam ainda ir às reuniões juntos. Vou dando uma pausa aqui, porque se algum irmão quiser, viu, comentar. Em tal caso, o Senhor pode ordenar uma séria provação na vida de alguém em seu meio, que faça os irmãos deixar suas preocupações e os faça estar juntos com a finalidade comum de ajudar a pessoa afligida. Tais coisas têm uma maneira de falar a todos, mesmo que somente um seja afligido. A Escritura diz: para a hora da angústia ou adversidade, nasce o irmão. Nossa parte é dar suporte a um de nossos irmãos que esteja passando pelo problema. Jó disse: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Em Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 7, versículos de 20 a 22, temos um exemplo. Diz:
E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taete, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias, o chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Olha aqui, o finalzinho aqui, é a questão da união. Efraim chorou pelos seus filhos, e vieram seus irmãos, os irmãos de Efraim, para consolar. Se reuniram eles. Uma grande calamidade aconteceu na casa de Efraim. Seus filhos foram mortos tentando roubar o gado. Quando seus irmãos souberam de sua aflição, o rodearam para confortá-lo. No propósito de levar-lhe conforto, eles foram unidos. Vamos aprendendo, né? Talvez uma família na Assembleia tenha perdido seu filho ou sua filha para o mundo e acabaram se afastado ou se afastando, né? Deve estar escrito assim. Deve ser se afastando, às vezes tem alguma. Tá como? Se afastando aqui no livro. Vou ler de novo, então. Talvez uma família na Assembleia tenha perdido seu filho ou sua filha para o mundo e acabaram se afastando. Essa família se afastou da Assembleia. Penso que deva ser isso aí, né? Ou os filhos aqui, vamos ver. Esse não seria o momento de fazer qualquer julgamento. Embora possa haver muitas coisas que necessitem ser tratadas a respeito do motivo pelo qual isso aconteceu. Mas seria a hora de confortá-los por sua perda. Essas aflições devem nos fazer estar juntos. Então, aqui ele está falando que uma família, diz assim, dá um exemplo, né? Uma família tenha perdido seus filhos, um filho ou filha, para o mundo. Abandonou para o mundo. E essa família acabou se afastando da Assembleia. Esse aí não seria o momento da gente estar julgando o afastamento da família, embora, sabe, existem passos, né, para que isso acontecesse. Porque nós também somos responsáveis na nossa família pelas coisas que acontecem. Nós somos responsáveis dia após dia no nosso andar, o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age no mundo, né? E Deus pode permitir que a gente vá andando em nossos caminhos assim que a gente acha que é, mas depois ele vai usar alguma coisa para trazer de volta. Isso é que é o perigo, né? A gente deve estar se julgando o tempo todo, nós nos julgando o tempo todo e vendo o que é que nós estamos fazendo. Uma provação pode ser enviada aos santos que seja de uma natureza completamente diferente. Pode ser que os irmãos estejam divididos em uma opinião, e isso tem feito que estejam andando em caminhos separados. O Senhor pode permitir uma erupção de pecado na Assembleia que nos faça examinar nosso coração.
o resultado é que seremos forçados a estar juntos para tratar o mal. Em Juízes, capítulo 20, versículo 1 diz: Todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. Isso foi resultado de um exemplo flagrante de mal moral no meio dos filhos de Israel. Tiveram que se levantar como se fora um só homem e afastar o mal. Mas fazendo assim, o Senhor teve determinadas lições para ensinar a eles, porque o estado deles era coletivamente baixo. Não há nada como provações para nos fazer resolver nossas pequenas diferenças e nos unir. Eu me apressaria em dizer que uma condição muito triste deve estar prevalecendo em uma assembleia, se o senhor tiver que falar dessa maneira. Com certeza, né? O irmão coloca aqui. Vou ler essa parte aqui de novo. Nós que estamos reunidos. Eu me apressaria em dizer que uma condição muito triste deve estar prevalecendo em uma assembleia, se o senhor tiver que falar dessa maneira. Uma coisa que eu estava pensando sobre essas questões de divisões de opinião a respeito da palavra de Deus, tem um versículo em Atos, não sei se algum irmão pode achar para mim aí, vou tentar ver aqui, que houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, e eles se separaram. Isso eu acho aqui. Se o irmão puder achar aí, pode falar comigo aqui. Está em Atos. Atos 15:36. Pesquisei aqui. Obrigado, irmão. Atos 15. Atos 15, 16. Atos 15, o quê? 36, irmão. 36. Eu falei errado. Atos 15, 36. Vamos lá. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marco. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegando para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Que é interessante que, é assim, 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu
Agora, eis o detalhe aqui. Encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Quando existe alguma contenda assim, de ideias a respeito da palavra de Deus, os irmãos não estão se entendendo muito bem nisso, a melhor coisa é a gente ficar com o que está na sã doutrina, a palavra de Deus. Barnabé, ele se apartou de Paulo e levou Marco. Depois disso, Barnabé não é mais falado. Não é dado mais testemunho de Barnabé. Mas Paulo continuou. Paulo, ele foi escolhido para... Era o ministro para os gentios, né? Para trazer as revelações. Então, estou pegando aqui essa figura de Paulo, figurativamente, que é para quando existir algum impasse entre irmãos, entre nós, né? Ah, eu acho que a palavra é assim, eu acho que não, a coisa é dessa forma, mas isso está lá em Gênesis, isso está aí não sei aonde, não sei o que lá. Vamos ficar com a sã doutrina. Isso está sendo falado na sã doutrina de uma forma clara? Não. Então, cala-se. Está sendo falado na sã doutrina dessa forma? Fica do jeito que Paulo escreveu. Então, para acabar qualquer tipo de contenda, pensando assim, né? Porque muitas vezes a gente quer pegar coisas no Antigo Testamento, ou quer, assim, usar a própria experiência de vida, um pensamento próprio. Não, vamos ver o que é que está escrito nas cartas de Paulo, na sã doutrina, o que é dirigido para a igreja, o que é dirigido para nós. Pronto, a gente fica com aquilo ali. Ah, não está aquilo ali, não? Então pronto. Então não está. O Antigo Testamento são sombras e figuras, então a gente vai pegar princípios do Antigo Testamento. Mas a doutrina, a sã doutrina, é algo dito para nós diretamente, para como a gente deve agir. E a questão de princípios são exemplos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente está tentando debater alguma coisa com algum irmão. Porque isso vai causar o quê? Um mal-estar dos dois, né? Isso afasta os irmãos. E a gente tem a palavra de Deus aí, que é o juiz, né? Vamos dizer assim, né? Está tudo legislado lá, então a gente é só buscar a palavra de Deus e resolver toda a questão. Não há necessidade de contenda, até mesmo porque a própria palavra, a própria sã doutrina diz que não convém que um servo do Senhor ande em contenda, né? Não convém um servo do Senhor contender. O irmão Leone falou aqui, Dal, eu ouvi um irmão dizer que este assunto foi por motivo familiar, pois Marcos era parente de Barnabé. Existe isso, a gente pode colocar várias coisas em nossa vida. Uma questão de sentimento, um laço de família, mas o que tem que determinar a verdade é a sã doutrina. Para nós é a sã doutrina. Tem que corroborar com a sã doutrina. Se não é isso, então a gente deixa de lado, não é? Porque aqui a gente viu que, como o irmão falou aí, Barnabé, ou seja, João Marcos, era sobrinho de Barnabé. E ele deve ter se apegado a essa questão e quis, de qualquer maneira, levar o seu sobrinho. Mas não é assim que as coisas funcionam. Até aqui.
Josélia até colocou aqui, né? A própria palavra de Deus nos traz a paz. Com certeza Deus não é Deus de confusão. Deus não é de inquietação. Então, por que a gente ficar inquieto? Eu não estou entendendo muito bem tal coisa, então fica na paz. Porque muitas vezes depois a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo comigo, por que isso e daquilo. Muitas vezes teimosia nossa, muitas vezes foi a nossa maneira má de tratar as coisas do Senhor, né? Incredulidade, tudo isso aí. Vai falar, Josanita. Deixa eu ver aqui. O que vejo nessa passagem é que houve na Assembleia, nas cidades de Dan e Beceba, uma versão sobre o que foi levantado pelo levita na Assembleia, tendo que os filhos de Benjamim não participaram. Daí as divergências. Os irmãos entenderam diferente e serve de exemplo para as assembleias de hoje, a fim de não fazerem a mesma coisa. Assembleia em Dan, também não seria a tribo de Dan, está falando. Aqui no caso ele está falando que Deus permitiu um mal. Vamos dar uma lida aqui, né? O mal e depois eles se juntaram aqui. Aqui diz: todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade, ao seu início. Mas foi um resultado de um exemplo flagrante de mal moral no meio dos filhos de Israel. Aqui foi um problema de mal moral dos filhos de Israel. E aí eles tiveram que tratar desse assunto. Eles se incomodaram tanto que eles se juntaram como se fora um só homem e tiveram que tratar desse assunto. Não foi questão de opinião aqui, deixa eu ver aqui se não falou isso. Não participaram. Não, não sei. Não foi questão de opinião. Aqui está falando que foi um mal moral, né? Que aconteceu. E aí todos se movimentaram para tratar daquele assunto ali. Irmão Elton, irmão Isaac, quer falar alguma coisa? A gente passa para mais um tópico aqui, ou encerra.
O irmão Elton ou Isaac vai querer fazer algum comentário ou a gente passa para o próximo? Por mim pode pular para o próximo aí, Vidal, se Isaac não tiver nenhum pensamento. Aqui a Rebeca falou que Isaac não está, teve que sair, viu, Elton? Eu vi aqui, Léo. Ah, então vamos aqui. Provações nos capacitam para nosso tema de louvor em glória. Em glória. Vamos lá. Há outras razões para as provações. E essas têm a ver com o futuro. Irmãos, Deus tem o futuro em vista em tudo que ele permite que seu povo atravesse. Em cada experiência que passamos aqui, ele está procurando nos separar, nos preparar para o tema que se encontrará diante de nós em um dia vindouro. Welton, você quer continuar aqui lendo essa parte? Quer que continue aqui vendo? Se você quiser lendo e comentando. Eu vou ler aqui. Tá. Como sabemos, há duas orações de Paulo. Você quer do azulzinho aí? Você grifou aí? Fique à vontade para você ler e ir comentando também, se quiser, viu? Em cada experiência que passamos aqui, vou repetir, ele está procurando nos preparar para o tema que se encontrará diante de nós em um dia vindouro. Como sabemos, há duas orações de Paulo na Epístola aos Efésios. No primeiro capítulo, ele ora para que os santos soubessem quão ricamente eram abençoados. Depois a gente vai ver esse versículo aí. No terceiro capítulo, ora para o aumento da capacidade dos santos nas coisas divinas, para que pudessem apreender o vasto sistema de glória que cerca Cristo e nosso lugar com Ele em tudo isso. E então, acima de tudo, orou para que conhecessem o amor que providenciou tudo. Efésios 3, 14 a 21. Acho que a gente podia ver essas referências. Não, Efésios 1, 16, 23 primeiro. Juízes 21 tá em cima. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que, acho que até o 23, né, Dom? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder
sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E o outro lá é: voltando no texto, por favor. Eu vou só repetir essa primeira passagem aqui para a gente tentar entender o que ele quis dizer aqui. Há outras razões para as provações, e essas têm a ver com o futuro. Irmãos, Deus tem o futuro em vista em tudo que Ele permite que seu povo atravesse. Em cada experiência que passamos aqui, Ele está procurando nos preparar para o tema que se encontrará diante de nós em um dia vindouro. Como sabemos, há duas orações de Paulo na Epístola aos Efésios. No primeiro capítulo, ele ora para que os santos soubessem quão ricamente eram abençoados. Então essa foi a que a gente leu primeiro. Agora a gente vai ler o 3:14, Efésios 3:14, 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora eu vou ler só esse logo depois do primeiro versículo aí que eu li. No terceiro capítulo, um pouquinho acima, não. No terceiro capítulo, que a gente leu agora, né? Paulo ora para o aumento da capacidade dos santos nas coisas divinas, para que pudessem apreender ou captar, né, ou capturar o vasto sistema de glória que cerca Cristo e nosso lugar com Ele em tudo isso. E então, acima de tudo, orou para que conhecessem o amor que providenciou tudo. Efésios 14, 21. A primeira oração é objetiva e a segunda subjetiva. O terceiro capítulo se encerra com uma pequena doxologia de louvor. Aí diz assim, né, que diz lá o versículo: a ele seja a glória na Assembleia, em Cristo Jesus, por todas as gerações, do século dos séculos. Amém. O Espírito de Deus junta à oração do apóstolo um transbordamento de louvor para mostrar que, quando o coração de alguém é aumentado nas coisas divinas, ele produz louvor.
Mesmo que o apóstolo não mencione sofrimentos e provação em suas orações em Efésios, porque o deserto não é o assunto da epístola, né, dos Efésios, o aumento de nossa capacidade está intimamente conectado com as provações que passamos. O salmista disse: na angústia me deste largueza, na opressão me tens aumentado. Salmo 4:1. E nesse aumento carregaremos para a eternidade. E esse aumento carregaremos para a eternidade. Enquanto os galardões que receberemos no tribunal de Cristo serão somente para o período do reino, o milênio, nossa capacidade que está sendo formada agora será para a eternidade. Paulo disse também: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Observe, ele não diz produz para nós um peso milenar de glória, mas um peso eterno de glória. Frequentemente disse que naquele dia todos teremos nossas taças cheias de gozo, mas alguns podem ter taças mais profundas, porque a capacidade dos santos varia. Nossa capacidade está sendo formada agora à medida que nos beneficiamos com a verdade que aprendemos e com as provações pelas quais passamos. As experiências estabelecerão a base para nosso eterno tema de louvor. Se algum irmão tiver algum pensamento aí, pode ficar à vontade. Eu me lembro de um, eu me lembro de um versículo que está nos evangelhos, que eu não sei se eu consigo encontrar, que acho que é um cego, né, que as pessoas perguntam assim, né, Senhor, quem pecou para que ele ficasse cego? Né? Acho que era cego, a enfermidade dele era cegueira. Aí o Senhor fala que aquela enfermidade não foi porque ou ele ou os pais dele tinham pecado, né? Mas era para a glória de Deus. Né? Aquilo tinha um propósito, aquela enfermidade era para a glória de Deus. Eu acho que ele foi curado. Era bom se a gente encontrasse para ler. Né? Então, eu acho que é o sentido que o irmão está falando aí, né? Que tudo. João 9, irmão da João paz. 9, né? O Elton. De 1 ao 9, eu acho, peraí. Ah, estou com 1 de João aqui. De 1 a 14, eu acho. João 9, de 1 a 14. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Por quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, pois uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer, que te fez ele? Como te abriram os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes, que o quereis tornar a ouvir? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele, sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Acho que bom, o que eu estava tentando achar aqui, é lá em cima, quando ele fala, é para a obra, que eu achava que era para a glória de Deus. Não sei se em outra versão aparece glória, mas o pensamento é que, como o irmão está dizendo aí, né, que eu acho que o pensamento dele é que tudo que acontece em nossa vida terá um propósito final que é para a glória de Deus, né? Então, um dia, né, no futuro, na eternidade, né, a gente vai entender o motivo de todas as nossas provas, né, e dificuldades aqui nesse mundo, e a gente vai entender que muitos, por exemplo, das coisas que nós passamos serviu de alguma forma para redundar em glória para Cristo, né, que é a finalidade de tudo, né? A Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso tudo para a glória de Deus, porque o fim de tudo deve ser a glória do Senhor Jesus Cristo, né? E assim a gente vai ver, por exemplo, pessoas que sofreram aqui nessa vida e não entenderam o motivo, né, nessa vida, mas eles vão ver seus... E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Acho que é nesse sentido aí que o irmão traz aquele assunto lá. Então, muitos verão que familiares, filhos ou, né, as pessoas, aquela tribulação, aquele sofrimento serviu para a conversão de alguma alma que, passando por aquilo, eles não souberam, né? Mas o Senhor sabia que aquilo no futuro ia converter uma pessoa e ia redundar em glória
para, para Cristo, né? Para o Senhor, que é a finalidade de tudo. Eu não sei se é, mas eu penso que é isso que o irmão quer trazer nesse tópico aí. Se algum outro irmão tiver algum pensamento que possa ajudar aí. É isso aí, Welton. Aqui, nesse versículo, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aqui ele chama até, né, no caso lá, os apóstolos que estavam passando por aquela aflição toda, ele diz assim: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, realmente, são situações adversas que a gente passa aqui nesse mundo, também vai servir para redundar em louvor e glória para Deus em eternidade. Produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Quando estivermos perfeitos, nós vamos entender isso, aquilo que aconteceu conosco, todas essas coisas, e a gente vai louvar a Deus, dar muitas glórias a Deus por isso que aconteceu. O trecho que eu coloquei aqui de João 11 foi da enfermidade de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que depois veio a falecer. E o Senhor diz aqui: Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, nesse momento aqui, o Senhor Jesus seria glorificado, né? E isso para as irmãs Marta e Maria também é redundar em louvor e glória eterna, o que elas passaram aqui, né? E Lázaro também. Então a gente pode ficar, né, em paz, na verdade, vamos dizer assim, buscar o Senhor, né, sempre em oração, porque realmente não é fácil o que a gente passa aqui nesse mundo, mas o cristão, ele pode ser feliz andando no meio aqui dessas aflições. A gente deve se esforçar nisso, né, de confiar no Senhor. Nós temos fé e devemos usar essa fé para isso, para confiar no Senhor. Então, provavelmente aconteça daqui a pouco algo com a gente e a gente deve lembrar logo que o Senhor permitiu. Ele está em todas as circunstâncias. Tem até um livro que fala sobre isso. O Senhor permitiu isso em nossa vida, seja enfermidade, até algo com a família nossa, amigos, qualquer tipo de aflição que venha. Isso para nos moldar, coisas que acontecem com a gente, para estamos sendo, como o irmão falou aqui, né? Vasos, né? E cada um terá uma capacidade que vai estar transbordando de louvor e glória para Deus na eternidade. E cada um vai ter uma medida nisso aí, né? O irmão fala disso aqui, sobre essa questão. Deixa eu ver aqui se eu acho. São como taças, né? Cada um de nós, como taças, vai ter uma certa profundidade, mas todas vão estar cheias. Ou seja, todo mundo vai estar satisfeito. E nessa satisfação, alguns estarão, sabe, mais redundante, né? Mas todos, graças a Deus, estarão felizes. O fim do crente, o fim de todos os santos é felicidade, plena felicidade. E vamos engrandecer, como a irmã falou aqui, sempre o Senhor. Vamos engrandecer, sim. Será eternamente louvor e gratidão. Sempre a Deus, por tudo.
É esse aqui que eu achei. Frequentemente disse que naquele dia todos teremos nossas taças cheias de gozo, mas alguns podem ter taças mais profundas. Interessante isso. Porque a capacidade dos santos varia. Varia. Nossa capacidade está sendo formada agora, à medida que nos beneficiamos com a verdade que aprendemos e com as provações pelas quais passamos. As duas coisas, né? A gente está se beneficiando com a verdade que a gente aprende, dando ouvido à verdade, e também com as provações que nós passamos. As experiências estabelecerão a base para nosso eterno tema de louvor. Tudo que a gente passa aqui de experiência. Essa live que a gente está tendo aqui não é à toa, sabe? Nosso dia a dia, lendo a palavra de Deus, orando, estando nas reuniões na Assembleia, estando junto com os irmãos. Tudo isso são nossas experiências e isso a gente vai levar para a eternidade. Mas a gente vai levar para a eternidade para arredondar em louvor e glória para Deus. Esse finalzinho aqui, né, Welton? É um. Deixa eu ver, com misericórdia e com julgamento minha teia do tempo ele teceu, e o orvalho da tristeza foi lustrado com seu amor. Eu bendirei a mão que guiou, eu bendirei o coração que planejou, quando entronizado, onde a glória habita, na terra de Emanuel. Acho que é um poema, algum trecho de algum hino, talvez. Ele fala aqui desse um aqui em colchete, né, Chaves? Esqueci até. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, em cima, doxologia aqui, ó. Que ele fala assim, ó. A primeira oração é objetiva e a segunda subjetiva. O terceiro capítulo se encerra com uma pequena doxologia. Ele aqui explica. Doxologia provém do latim doxologia, que por sua vez vem do termo grego doxa, que significa opinião ou glória, com o sufixo logia, que se refere à expressão oral ou escrita. Portanto, doxologia é uma expressão oral ou escrita de louvor e glorificação. O que aconteceu com Paulo quando ele escreveu isso aqui. A ele seja a glória, ele explodiu em louvor. A ele seja a glória na Assembleia em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Doxologia é isso, é essa expressão de louvor e glorificação, tanto escrita como oral. Mais algum comentário? Ou Elton, a gente encerra aqui? Acho que tá bom, né? Por hoje já deu o nosso horário também. Ok, hoje nós passamos um pouquinho, mas é isso. Toda experiência, como aqui a gente leu, vai servir para louvor e glória. O Elton, então, fica certo assim. Vamos para o número 7. Nossas provações trarão glória a Cristo no dia... 3 pontinhos. Aqui já está marcado.
Ok.